Fala pessoal, meu nome é Murilo e hoje eu vou falar sobre como a razão e a comunicação elas mudaram ao longo do tempo, né? Para começar minha narrativa, eu vou falar desde as épocas ali de Dante Alighieri até os dias atuais, passando ali pelo Renascimento, pela crise da razão, e eu vou mostrar como essas mudanças elas influenciaram a forma que nós nos comunicamos hoje em dia e a forma que as marcas se comunicam conosco também. E o conceito que eu vou apresentar, ele é chamado Razão em Transformação, da Moralidade ao Vazio, e ele explica basicamente essas mudanças, né? E a ideia dele é entender como a razão e a emoção, elas trabalham juntas na comunicação atual. Então vamos lá que eu vou mostrar como tudo isso se conecta. Bem, e para dar início a essa narrativa, a gente pode começar falando que a história da razão, ela é uma jornada muito complexa, que tem muitos desafios e mudanças, né, que moldaram não só o pensamento humano, mas também a forma como nós nos comunicamos. E desde a Idade Média ali, passando pelo Renascimento até o mundo moderno, a razão e a comunicação elas sempre caminharam muito lado a lado, influenciando sempre a maneira como trocamos informações e nos conectamos uns com os outros. Bom, a gente pode dizer que tudo começa ali, né, com a obra A Divina Comédia de Dante Alighieri, que foi o grande poeta italiano do século XIV. E nessa obra, o Dante ele nos apresenta um mundo moralmente estruturado, né, onde cada pessoa é julgada com base nas suas ações durante a vida. E no inferno, no purgatório e no paraíso, a comunicação ela exerce um papel fundamental, né? Ela atua como uma espécie de juiz, basicamente, que indica o que é certo e o que é errado. Em termos de publicidade, a gente pode dizer que essa visão dantiana, ela sugere que os anúncios eles deviam ser justos, claros e sinceros, né? Ou seja, a comunicação, ela devia ser um guia confiável para as pessoas, né? Sem coisa de manipulação ou exagero. Por exemplo, um anúncio de produto naquela época, ele devia ser como um conselho de um amigo de verdade, assim, né? Que só diz verdade sobre o que está sendo oferecido para a pessoa, né? Sem mentiras ou enganações. Bom, e à medida que a gente vai avançando nessa história, a gente chega ao Renascimento, que foi um dos períodos mais fascinantes da humanidade, né? E ali entre os séculos XV e XVI, o mundo ele começou a mudar drasticamente. As pessoas elas deixaram de aceitar cegamente as explicações religiosas e começaram a questionar, né, tudo ao seu redor, assim. E havia uma sede, né, por conhecimento, uma curiosidade insaciável, assim, para entender o mundo a partir de uma perspectiva científica e não mais religiosa, né? E a comunicação, ela também se transformou muito nessa época, porque ela deixou de ser um simples instrumento, né, para repetir verdades absolutas e passou a explorar o que é novo, o que é desconhecido. E nesse período, né, o foco ele é usar a razão para descobrir a verdade por conta própria, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, ele estudava o corpo humano com uma mente científica, desenhando máquinas e explorando ideias revolucionárias. E isso se reflete também na publicidade da época, que também começou a usar essa abordagem mais científica, né? Um bom exemplo seria, tipo, um produto de beleza que promete resultados reais, né? Baseados em evidências e depoimentos de quem o usou. A partir desse momento, a comunicação ela passa a tentar convencer o público não apenas com emoção, mas também com fatos e provas. Bem, então a gente chega ao século XVII, né, que é onde aparece o famoso filósofo francês, né, que mudou a maneira de pensar, que o nome dele é René Descartes, e ele tem uma frase que se tornou icônica, né, que é pensa, logo existe. E Descartes ele defendia que a razão ela era a melhor ferramenta para chegar à verdade. E também que só deveríamos confiar no que fosse claro e lógico. Então, nas aulas até, né, nós discutimos como ele revolucionou o pensamento com seu método de duvidar de tudo, até encontrar algo que fosse indiscutivelmente certo.
E a comunicação desse período, ela influenciada pelo pensamento cartesiano, ela se tornou mais direta e organizada, sempre com foco em transmitir informações de forma clara e lógica, né? E na publicidade essa influência ela foi gigantesca, porque nós vemos campanhas que não apenas apelam para as emoções, mas que também trazem dados concretos, né, para convencer o público. Por exemplo, um comercial de carro, né, que exibe números sobre desempenho, segurança, comparando seu modelo com outros, assim, e isso tudo é para demonstrar, né, de forma lógica e convincente de que aquele produto é o melhor. Bem, com o passar dos séculos, no entanto, né, essa confiança absoluta na razão, ela começou a ser abalada. No final do século XIX e durante o século XX, pensadores como Nietzsche, eles começaram a questionar se a razão por si só, ela era realmente capaz de explicar tudo no mundo. Nas nossas aulas até nós exploramos esse conceito da crise da razão. Foi um momento histórico em que se percebe que a modernidade, que prometia progressos e certezas, ela também trouxe incertezas e questionamentos. Filósofos apontavam que a vida ela é muito mais complexa do que aquilo que a razão pode explicar, né? Hilton Japiaçu, que é outro grande pensador, né, que também estudamos em aula, ele trouxe a ideia de que a razão ela tornou-se algo técnico e frio, deixando de lado as emoções que são sempre uma parte fundamental do ser humano, né? E essa mudança de perspectiva, ela afetou profundamente, né, a comunicação e a publicidade. No mundo de hoje, as pessoas elas estão muito mais conscientes das técnicas de persuasão, né, que são usadas pelas marcas. As pessoas elas não se deixam mais serem convencidas tão facilmente, né, por promessas grandiosas e exageradas. Em vez disso, o público ele busca a autenticidade, né? Eles querem que as marcas sejam honestas e transparentes sobre o que podem realmente entregar com o produto, né? A comunicação atual, ela enfrenta o desafio de equilibrar a razão com a emoção. E isso significa que as campanhas publicitárias, elas não podem mais usar apenas dados frios e lógicos, assim. Elas precisam contar histórias que toquem o coração das pessoas, né? Um exemplo perfeito são os comerciais de fim de ano, que falam sobre família, amor, amizade, e isso tudo cria uma conexão profunda, né? Ao mesmo tempo que mostra de forma sutil como o produto pode ser útil para o consumidor. Bom, e agora para começar a falar sobre os elementos que eu escolhi para colocar no meu mood board e justificar porquê da escolha de cada um deles, eu vou começar justificando a minha primeira imagem escolhida, que foi a prensa de Gutenberg, e o porquê da escolha dessa imagem. A prensa de Gutenberg, ela foi uma invenção muito importante, né, que nos ajudou a espalhar as informações em massa. Ela era uma prensa que permitiu que os jornais e os livros fossem impressos mais rápidos, e isso ajudou muito a formar o jornalismo, né? E no meu texto, eu falo sobre o Renascimento e a importância de divulgar o conhecimento, né? E a prensa de Gutenberg, ela representa muito o começo dessa divulgação de ideias e o nascimento do jornalismo. Bom, e o segundo elemento que eu escolhi são essas páginas de jornais históricos, né? E eu escolhi ela porque em grandes momentos da história, né? Como, por exemplo, o Homem Pisando na Lua ou até o fim da guerra, foram momentos noticiados por jornais, né? É, Essas páginas, elas são símbolos de como o jornalismo ele informa as pessoas sobre eventos muito importantes, né? E no meu texto eu falo sobre o papel, né, da razão e da verdade, e essas páginas elas mostram como o jornalismo ele ajuda a transmitir informação de maneira confiável em momentos que marcam a história, né? E são coisas que ficam eternizadas pelos jornais, né? Bom, a máquina de escrever, eu escolhi essa imagem porque as máquinas de escrever, elas representam o jornalismo no passado, né? Quando as notícias elas eram feitas de maneira mais manual e mais organizada, né?
Bem, as engrenagens. Eu escolhi a imagem das engrenagens como um símbolo para representar o pensamento organizado e racional de Descartes. Ele acreditava que as ideias elas deveriam ser claras, né, sempre claras e bem estruturadas, o que influenciou muito o modo de comunicar. E no meu texto também eu discuto como Descartes ele trouxe clareza e lógica para a comunicação. E essa imagem da engrenagem ela mostra bem como a comunicação passou a ser mais organizada e metódica, né? É um símbolo para isso. Bem, por que que eu escolhi a imagem do vidro quebrado? O vidro quebrado ele causa reflexos distorcidos, né? Quando você se olha, a sua imagem vai sair distorcida. E isso representa muito a confusão e a falta de confiança, né? Quando você se olha ali numa imagem distorcida. E ele simboliza, essa imagem, ela simboliza muito a crise da razão, né? Que foi quando as pessoas começaram a duvidar da capacidade da razão de explicar tudo, né? E no meu texto eu falo sobre a crise da razão e os desafios atuais da comunicação, como fake news, por exemplo. E essa imagem ela mostra a incerteza, né, por conta desse reflexo distorcido. Ela mostra a incerteza que existe hoje em dia quando não sabemos mais em quem confiar, né? Em meio a tanta fake news. Tela do smartphone. Eu escolhi essa imagem porque os smartphones e redes sociais eles mostram como a comunicação ela é feita atualmente, né? Mostra muito sobre como é feita a comunicação nos dias de hoje, de forma rápida e muito acessível para todos, com notícias circulando em tempo real a todo momento, né? E no meu texto eu falo sobre a era digital e como a comunicação mudou, né? E as redes sociais elas são um símbolo, né, de como as pessoas se comunicam hoje e sempre estão conectadas, né, hoje em dia por meio delas. Bom, aí essa obra de arte renascentista eu escolhi para representar o momento do Renascimento, né, que foi uma época em que o conhecimento e a razão eles começaram a ser muito valorizados e foi algo que eu trouxe muito no meu texto, né, também. Então essa imagem ela reflete aí um pouco dessa época em que significa muito o crescimento da ciência, né, e a busca por conhecimento, que influenciou muito a comunicação. Fake news, bom, a fake news, ela por si só já tem muito o que se dizer, né? Elas são um grande problema no jornalismo atual e elas mostram como as informações erradas podem ser espalhadas rapidamente, causando muita confusão, né? E no meu texto eu falo sobre a crise da razão e a falta de confiança nas informações e fake news são um exemplo claro desse problema na comunicação atual, né? Bem, e por fim, essa icônica cena aí, né, de um debate político televisionado na TV. Eu escolhi ela porque os debates ao vivo eles mostram o jornalismo ajudando a discutir as ideias importantes, né? Eles simbolizam como a comunicação ela pode trazer diferentes pontos de vista e ajudar as pessoas a entenderem melhor os fatos, né? Melhor os dois lados ali. E no meu texto eu falo sobre o papel do jornalismo na busca pela verdade, né? E esses debates eles mostram como o jornalismo ainda tenta mediar discussões para que todos os lados sejam sempre ouvidos, né? Seja um negócio imparcial. Bom, e para concluir, a gente pode perceber ao longo dessa narrativa que a comunicação ela mudou muito ao longo do tempo e passando por fases de moralidade rígida, lógica e agora uma mistura de incertezas, né? Hoje em dia é preciso equilibrar a razão e a emoção para se conectar de verdade com as pessoas, né? As marcas elas precisam ser sinceras e criar um vínculo emocional com os consumidores ao mesmo tempo que ela oferece informações claras, né, sobre o seu produto. E, bem, esse é o grande desafio da comunicação atual, aliás, né? E é basicamente isso. Muito obrigado.